nosso mágico. Leila defende SAF e impostos para associações. Isso causou um rebuliço essa semana. Vamos lá, vamos entender direitinho o que é isso. Regra após reforma tributária. Imposto sobre receita. Clubes associativos, 11,4%, SAF 6%. Tá? E aí tem um asterisco aí com a possibilidade de compensação de créditos. É isso que está sendo discutido no Congresso Nacional. Qual seria o impacto para o Flamengo? Gastar 76 milhões em 2 anos. E para o Palmeiras, a estimativa é 50 milhões em 2 anos. O debate está no Congresso. A votação de derrubada do veto do governo federal. Clubes se igualar a SAFs com 6%. Projeto aprovado na Câmara prevê 5% para clubes associativos. Rebuliço danado essa semana aí com a declaração da presidente Leila Pereira, que na visão dela, ela entende que seria mais saudável para o futebol brasileiro que todos os clubes tivessem donos. E a partir daí entra o que está sendo conversado lá no Congresso Nacional, Rodrigo Matos. Eu acho até que a gente não botou a declaração da Leila aí na arte, né? Falha minha, que a gente É, podia mas ter botado. É, mas a declaração dela vai nesse sentido, né? Ela Isso. fala E assim: ela fala eu, eu, que tem que eu vou estimular dar o a minha modelo de opinião. SAF, né? E que ela Isso, fala assim, que se tiver que pagar mais o clube associativo, que paguem mais. É o que ela é, fala, porque ela ela entende que é um modelo que tem, mas é benéfico o da SAF, né? Por conta de seria responsabilização do benéfico para que dirigente, o enfim. futebol brasileiro fosse mais saudável e os caras não gastassem a rodo, né? Deixando os clubes Isso. falidos. Mas existem outros exemplos de clubes que são associativos, como o próprio Palmeiras, que conseguem se autorregular. Mas eu queria Tá. ouvi-lo a respeito disso. Vamos lá. Os impostos. O que está valendo hoje? É isso. A reforma tributária feita pelo governo chegou até a ser mudada no Congresso, mas o governo derrubou. Então, os clubes associativos têm 11,4% de imposto sobre a receita. É o que vale hoje. E as SAFs, 6%, né? A SAF saiu de 6 para 5, o clube associativo saiu de 0 para 11,4%. Eu já ouvi pessoas do governo, um assessor do Ministério da Fazenda, e eles falam assim: não é bem assim, porque tem uma possibilidade de compensação de créditos para os clubes associativos. O que seria a compensação? É, Você tem a receita, e aí, a partir da receita, aquela receita gera um crédito. Por exemplo, o patrocinador que dá um dinheiro para o clube, ele pode ter uma compensação e receber de volta a parte de imposto, e aí você poderia ter um acerto do clube. Só que o levantamento feito pelo Flamengo dentro de uma consultoria tributária, né, um escritório de tributarista, calcula que mesmo assim o impacto seria de 76 milhões de reais de imposto a mais em 2 anos. O cálculo que eu fiz para o Palmeiras é porque eles têm a mesma regra, é só você botar a receita de um e de outro previsto para 2026, a do Palmeiras é 2/3 da do Flamengo, então seria algo em torno de 50 milhões de reais para o Palmeiras esse impacto. Qual é a questão da declaração da Leila que eu fui ouvir o conselho, enfim, do Palmeiras? O presidente do conselho diz que não tem nenhum projeto de transformação de SAF dentro do clube, né? Não tem, dentro do conselho, não existe essa discussão hoje em dia, e ainda também não foi feito um estudo sobre o impacto relacionado ao impacto de imposto, né? Eu ouvi a oposição, o Luiz Fernando Moncal, né, que é do Ocupa Palestra, e ele fala assim: mas escuta, a Leila está defendendo o interesse de quem? Porque o interesse do Palmeiras não é, né? O que ele fala. E por que ele fala isso? Porque o Palmeiras é um clube associativo que não tem nenhuma possibilidade no momento de transformação em SAF, então o que a Leila está defendendo vai implicar em um prejuízo para o Palmeiras de 50 milhões de reais. A Leila tem absolutamente o direito dela de ter qualquer opinião sobre futebol, e a opinião sobre a SAF ser mais benéfica é super válida. Só que ele é presidente do Palmeiras. E o clube vai ter um prejuízo de 50 milhões com isso. Então, como presidente do Palmeiras, ela não deveria estar defendendo os interesses do Palmeiras, que vai ter um prejuízo com isso? Essa que é a questão que levantaram para a oposição e que é uma questão pertinente. E o que falta sobre essa legislação? Ela vai para o Congresso, Senado e Câmara juntos, eles podem derrubar ou não o veto. Eu falei com o deputado que está tocando isso, que é o deputado doutor Luizinho, aqui do Rio de Janeiro, e ele acha que tem um acordo e que vai ser derrubado o veto. Pode ser que nada disso
seja válido no futuro, né? E teve um projeto que passou já na Câmara, precisa passar pelas outras aprovações, provavelmente não vai passar pelo governo, né, que é contra, que você reduz para 5% o imposto sobre os clubes associativos, e aí ficaria abaixo da SAF. Então eu acho que tem uma questão, primeiro, dessa questão da Leila com o Palmeiras, ela não deveria estar defendendo o interesse do clube, independente do que ela acha como empresária, que é válido, e dois, esse projeto, o segundo, eu acho que o ideal é que você tenha uma equiparação de taxação para clubes que estão disputando a mesma competição, SAF ou clube. Então, nem deveria ter 11% para 5%, essa diferença, nem deveria ter, se vier o caso, o clube associativo ter 5% só, ainda que seja um modelo diferente, não tem lucro e tal, os dois estão disputando a mesma competição, deveriam ter taxação igual, na minha visão. Olha só. PVC, qual é o termômetro disso? Bom, deixa eu fazer até uma observação aqui que não é nem relevante, mas é importante para deixar claro uma coisa. Eu sou eleitor na Sociedade Esportiva Palmeiras porque eu sou sócio do clube. E eu não voto na Leila. Isso é importante deixar claro, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por outro lado, quando o Moncal diz que ela deveria pensar de um outro jeito, porque ela é presidente do Palmeiras e deveria defender o Palmeiras, eu fico pensando como durante décadas, desde que eu tinha 16 anos de idade, comecei a pensar em eleição, antes disso até. Essa lógica parece aquela de que eu vou votar no fulano porque ele vai dar emprego pro meu primo. Cara, não pode ser isso. Pelo amor de Deus. Assim, são dois pontos aqui que acho que é importante olhar por que a Leila está defendendo isso. Acho que a Leila tem um aspecto pessoal que pode ter a ver com o Vasco 2028, ou seja, vamos pensar em que lugar eu estarei posicionada em 2028. É uma possibilidade. Se ela estiver no Vasco e o Vasco for SAF, ela pode estar defendendo pensando lá na frente. Também continua votando no primo. Mas isso é uma possibilidade. Tem uma outra coisa que me parece concreta, que ela está falando contra o discurso do BAP, porque tudo nesse país virou polarizado. Até o Neymar polarizou. Então fica a Leila versus o BAP em todas as questões, porque um não está querendo concordar com nada que o outro defende. Me parece que o ponto central, aí do ponto de vista da tentativa de fazer uma visão global, quem decidiu que a SAF ia pagar menos imposto do que clube associativo foi o Estado brasileiro. O Estado brasileiro desistiu dos clubes associativos que durante décadas sonegaram impostos. Deixaram de pagar impostos, a gente já falou isso aqui uma porção de vezes. Como o Corinthians parou de pagar imposto. O SAF sonegou imposto igualzinho. Sim, igualzinho em termos do que é menos tempo, né? É menos tempo de legislação. Bom, 100 milhões por ano de sonegação da SAF do Texto. Um picareta não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. Mas se tem nos dois modelos, por que um modelo incentivou a picaretagem e o outro não? Porque o Estado brasileiro decidiu, ao aprovar a SAF com uma tributação diferente, repetir o modelo espanhol, em que se deu uma tributação diferente para as SADs. Mesmo assim, o Real Madrid e o Barcelona continuaram soberanos e conseguiram sobreviver pagando mais impostos até hoje. Por quê? Porque o governo espanhol, o Estado espanhol, que o Estado brasileiro decidiu tentar copiar, e aí tem uma série de adequações da SAF para impedir que aconteça o que o Botafogo fez nos últimos 5 anos. O Estado brasileiro tomou a decisão de Estado ao dizer que a SAF paga menos imposto. Essa decisão está submetida ao Congresso, né? Só para concluir, sim, e tem que passar por PEC. O Estado brasileiro não é um Estado autoritário que decide tudo o que ele quer fazer com o país, né? Mas ele passou pelo Congresso. Ele passou pelo Congresso e para passar esse projeto de lei, que foi uma vitória de pirro na segunda-feira, porque o governo vai derrubar o veto. Mas PVC no Senado, a tributação era diferente. Foi derrubado pelo Deixa eu completar, deixa eu completar só o raciocínio, depois você corrige o que eu tiver falado de distorção. Vai ter que passar como PEC. Não é projeto de lei. Passou como projeto de lei na Câmara, mas vai ter que passar como PEC, porque é uma questão de emenda constitucional. Isso muita gente vai dizer ali na frente que não vai passar por inconstitucionalidade. Mas o que eu estou discutindo é outra coisa. Acho que a questão dos clubes associativos
e nessa semana passou um projeto na Câmara sobre as SAFs, em que obriga-se as SAFs a terem associações com entidades esportivas ou educacionais da própria cidade, ou perder a primazia tributária, ou perder a vantagem tributária. Ou vai se associar a uma escola ou uma instituição educacional esportiva, ou vai perder a vantagem tributária. Esse não é o primeiro caso que tem que melhorar na questão da SAF. Tem que se criar uma agência, que é o que o José Francisco Mansur, um dos pais da SAF, defende. Tem que criar mais uma agência? Tem. É para pagar menos imposto? É. É porque é uma vantagem tributária que o Estado brasileiro decidiu. Ponto parado. Se passar como PEC, é democrático. Ok. Vai passar, ok. Ativos passa por uma tributação diferente dos esportes olímpicos, que estão abandonados. Então, por exemplo, o Flamengo só investe menos em esporte olímpico neste país do que o Esporte Clube Pinheiros e do que o Minas Tênis Clube. Esses clubes que têm investimento em esporte olímpico têm que ter uma tributação diferente, uma isenção fiscal do esporte olímpico. Mas não foi o que o Estado brasileiro quis, o PVC. Não, mas é democrático. Mas aí nós vamos levar mas aí nós vamos levar para o Congresso, porque é democrático. Vamos criar um projeto de lei, aí sim um projeto de lei, para criar talvez tenha que ser PEC. Pessoal, para finalizar, olha só a resposta do Matos, se liga aí. Essa que é a questão. Porque a reforma tributária do país... A responsabilização dos dirigentes, por exemplo, não para de pé esse argumento, desculpa. Porque se você tiver na Lei Geral do Esporte, ela prevê responsabilização para os mesmos dirigentes de associações. Hoje em dia, o Textor está fazendo o que ele está fazendo e não aconteceu nada com ele. No Corinthians e no São Paulo, que são associações, os dois últimos presidentes se lambuzaram lá dentro e os dois estão sob inquérito policial. Botou na polícia. Então, dizer que não tem responsabilização nenhuma é uma falácia. Uma falácia. Eu falei isso? Porque esse é eu não disse isso. Argumento. Não, eu não falei que você disse isso. Eu falei que esse é um argumento corrente de que não tem responsabilização. A própria lei já falou. Não tem responsabilização nenhuma se é associação. Tem responsabilização, sim. Está lá previsto na lei do esporte que os bens do dirigente estão submetidos ali se ele for gestão temerária. E o que a gente está vendo agora são inquéritos policiais nos dois maiores clubes do país, dos maiores clubes do país, por conta de casos de irregularidade dentro do clube. Então não é que ele está passando em branco. Mas é justamente isso. Não, Edmundo Santos Silva está preso? Foi preso? Mas isso foi há 25 anos, PVC. Não importa, a gente está falando de uma estrutura de 100 anos. Teve uma gestão com problemas e teve inquérito policial também. As autoridades policiais mudaram o olhar sobre as associações, o que é muito positivo, inclusive, né?